Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós iremos dar início à nossa aula sobre reforma protestante. Só que nós falaremos também sobre a contra-reforma, que vai ser a resposta desta primeira fase, que é a reforma. Ficou confuso? Então me acompanhe. Bom, vamos dar início aqui. Primeiro a gente precisa entender o que significa reforma protestante. Foi um período que ocorreu no século XVI de várias ideias que pensaram em modificar e questionar as regras da Igreja Católica Romana, tá bom? Como assim, professora? Bom, neste período aqui, muitas pessoas que trabalhavam na Igreja Católica, né, que davam a sua vida pela Igreja Católica, monges, padres, bispos, entre outras funções, começaram a questionar a realidade da Bíblia, né, da vida de Jesus e de todas as regras que estavam escritas na Bíblia, com a realidade que se vivia a Igreja Católica. Presta bastante atenção aqui, né? Porque nós vamos começar a falar sobre Martinho Lutero. Então, assim, aqui a gente vai ter que prestar atenção. Vamos entender as principais causas que começaram essa reforma? Vamos lembrar, antes de tudo, que reforma é eu pegar algo que já existe e modificar. Assim como eu reformo uma casa, assim como eu reformo uma roupa, assim como eu vou reformar, ou seja, eu vou refazer alguma coisa. Bom, no caso aqui, né, do pensamento da Igreja Católica, nós temos que avaliar quais foram as causas que levaram a pensar em reformar a Igreja Católica. O que acontecia naquela época que as pessoas pensaram, pô, vamos reformar aí a Igreja Católica então? Bom, a primeira coisa foram as novas interpretações da Bíblia, com a difusão, ou seja, né, o aumento das ideias, né, espalhar as ideias da imprensa, o maior número de pessoas que passaram a ler a Bíblia. Professora, eu não entendi. Vou explicar para vocês. Bom, lembra que eu já falei para vocês que a Bíblia nessa época, aqui na Idade Média, ela era escrita em latim? Pois é. O latim é uma língua que tem origem em Roma. Ih, lá atrás, né? Isso daí já estudei, professora. Pois é. E o latim, ele era a língua oficial da Igreja Católica. Então, a Bíblia, ela era escrita em latim, né? Tudo era escrito em latim. Vocês estão entendendo? Por esse motivo, seres, o que vai acontecer aqui, certo? Né? Nesta questão do latim ser a língua oficial, a Bíblia era escrita em latim, a missa era rezada em latim também, os padres, os bispos, os papas, todos eles falavam em latim. E a população? Tipo, a galera de Roma, a galera da Itália, a galera da Península Ibérica, como Portugal e Espanha. Esse pessoal falava latim? Não, esse pessoal falava a língua vulgar, a língua que eles falavam mesmo. Por esse motivo, pessoal, o que vai acontecer aqui? Nós vamos perceber que nós vamos ter aqui um probleminha. A Igreja Católica lia em latim, falava em latim, a Bíblia era escrita em latim, mas ninguém lia nem falava em latim. A população em geral não dominava essa língua. Muitos historiadores, de forma errada, falavam que a população nesse período aqui do século até o século XVI era analfabeta. Mas sabe por que é errado? Não é que as pessoas não sabiam ler e escrever, é que as pessoas não sabiam ler e escrever o latim. Elas falavam a língua vulgar, que era a própria língua delas. O francês, o italiano, o germânico, que depois vai dar origem à Alemanha, assim por diante. Compreenderam? Desta forma também, só lendo em latim a Igreja Católica dominava essa língua e as pessoas não sabiam o que estava escrito na Bíblia, né? Assim, elas passavam a acreditar aquilo que os padres e os papas e os bispos falavam. Com o tempo, né, alguns monges copistas que copiavam a Bíblia começaram a traduzir essa Bíblia para a língua que as pessoas conseguiam entender. E aí as pessoas começaram a perceber que, olha, Jesus era pobre, era humilde, vivia numa vida humilde. O pai de Jesus, né, José, aqui na terra, era marceneiro, trabalhava com madeira. E assim, a Igreja Católica cobrando dízimos, cobrando a indulgência, a simonia, que vocês vão ver aqui. Bom, vou até pegar uma canetinha aqui agora, vou pegar em amarelo.
Olha só a simonia, né? Vamos falar sobre isso. Era um imposto cobrado que a Igreja Católica vendia objetos que ela dizia ser sagrado, como, por exemplo, um pedacinho da cruz onde Jesus Cristo foi crucificado, um prego que foi colocado lá no pezinho de Jesus, sabe? Ou se não, uma gotinha do sangue que saiu da testa de Jesus com a coroa de espinhos, uma lágrima de Nossa Senhora. Sempre assim, gente. Sim, havia essa prática, né, de vender objetos sagrados que nem existiam, mas eles inventavam. Outra coisa é a indulgência. Essas duas palavras aqui vocês vão ter que guardar, tá? Se eu fosse vocês, até anotaria. As indulgências, o que que eram? Né? Era ali, ó, a carta emitida pela igreja que dava perdão aos mortos e vivos, claro que mediante um pagamento. Então, caso você cometesse algum tipo de pecado, como por exemplo, você comeu carne na Semana Santa, você praticou o pecado do adultério, de traição do seu marido, da sua mulher. Bom, se você tivesse dinheiro, você poderia pagar isso daí para a Igreja Católica e aí você receberia o perdão. Isso era uma das práticas que a Igreja Católica mantinha durante o período da Idade Média, não é ainda hoje, tá ok? Bom, olha só, eu trouxe alguns contextos para vocês, né, da simonia. Na Igreja Católica, eles guardaram para mostrar o exemplo, né, do leite de Maria. Ele era vendido para as pessoas dizendo que ele era sagrado e que poderia curar até muitas doenças, né? Dessa forma, havia a prática da venda do perdão, da venda da salvação. Esses outros objetos também aqui foram encontrados por historiadores e foram usados como formas de vender e a Igreja Católica ganha dinheiro. Né? Isso não é muito diferente hoje também como vender um tijolinho do céu. Gente, eu coloquei algumas práticas aqui também, mas é o seguinte, tá? Vou deixar bem claro. Nós não estamos aqui para defender uma igreja ou outra. Nós estamos falando de práticas culturais, tá? Assim como também na minha cultura, da minha família, né? Eu também tive influências de católicos e evangélicos. Eu também percebo que durante, como historiadora, né? Eu também percebo que há algumas questões aí que são discutíveis. Então, cada um na sua religião e tá tudo certo, falou? Vamos continuar. Continuando. Aí, esses monges começaram a criticar, ou seja, a questionar sobre, né, a moral dos padres. Por quê? Muitos padres na Igreja Católica estavam envolvidos em escândalos amorosos, eles bebiam, vendiam seus sacramentos, que era o quê? Né, vendiam o seu poder de sagrado para muitas pessoas, como é o caso que eu mostrei para vocês aí. Outra coisa também foi o sentimento de nacionalidade, com o fortalecimento das monarquias nacionais. Vocês já estudaram, né, a formação dos reis absolutistas, fizeram desenhos sobre isso, e muitos reis começaram a competir o seu poder com a igreja, porque eles não aceitavam ser menos poderosos com a igreja. Entendeu a competição aí? Reinado e igreja. O descontentamento também do povo, né, que estava cansado de pagar impostos para a igreja, como vocês viram lá na indulgência, na simonia e um monte de coisa, né? Nossa, o pessoal estava bem cansado com isso também, né? E a desmoralização do poder do Papa, que tinha muitas vezes família, filhos e gastavam todo o dinheiro que a população doava para a igreja no seu benefício próprio. E isso daí foi fazendo com que as pessoas cansassem da igreja do jeito que ela era e das suas regras. Surgem, então, alguns nomes que vão começar com a reforma, como Martinho Lutero. Ele era um monge, sim, ele era um monge alemão que vivia dentro da Igreja Católica, né? E ele vai começar a questionar, tanto que ele vai questionar, meu filho, que ele vai fazer 95 teses, 95 pontos que ele vai mostrar para a Igreja Católica que ela estava cometendo erros. E quais foram esses pontos, né? Os principais pontos que o Martinho Lutero ele questionava. Ali, ó, primeira coisa, ele dizia que a salvação ela vinha pela fé e não só pelas obras. Não adianta nada você ficar doando um monte de dinheiro para a Igreja Católica se você não tem fé. Então a salvação tinha que ser fé. Né? Tem fé, você pode ser salvo. E aí dava oportunidade para todo mundo ser salvo, não só quem tinha dinheiro. A negação do celibato clerical, ou seja, o padre, ele é um ser humano, né? Então ele pode ter o direito de ter
filhos, casar, isso ele defendia, tá? O Martinho Lutero. Ah, professora, eu não concordo com isso. Ok, tô falando do Martinho Lutero. A condenação dos ídolos, então ele era contra a questão de ficar acreditando em imagens, e ficar idolatrando santos e coisas assim, tá? Por isso que muitos evangélicos hoje também não idolatram santos. Por quê? Porque a origem dos evangélicos, vamos colocar assim, né, está aí, ó, no protestantismo. Sacou? A crítica à transubstanciação da Eucaristia à autoridade papal. Como assim, professora? É que, na verdade, quem é católico vai saber aí, tá? Chega um momento da missa que você pega a hóstia, que é um pedacinho de pão, né? Parece uma bolachinha. E você, o padre, consagra isso, né? E consagra o vinho também. As crianças, na primeira Eucaristia, tomam esse pãozinho e bebem esse vinho. De acordo com as crenças católicas, há uma transubstanciação, uma transformação da substância. O que isso significa? Significa que o padre está transformando o pão no corpo de Cristo e o vinho no sangue de Cristo. Compreenderam? E isso quer dizer o quê, gente? Quer dizer que há uma transformação da substância pão para corpo, vinho para sangue. Os católicos, pela fé, acreditam nessa transformação. O Martinho Lutero vai dizer que isso é só uma metáfora. Professora Renata, explica pra gente o que é metáfora. Metáfora é um modo de linguagem, é uma figura de linguagem. Não é literal, tipo, virou carne, virou sangue. É como se fosse, né? Só, é um símbolo. Para Lutero, é só um símbolo, entendeu? Por isso que ele era contra a transubstanciação. E também ele era contra a autoridade do Papa. Ele defendia que todos nós somos autoridades divinas, todos nós temos um poder divino, pois somos filhos de Deus e não precisamos de um Papa para ser a autoridade maior. Isso é, mais uma vez, Lutero falando isso. A crença nos sacramentos do batismo e na Eucaristia, ele continuou como os católicos, a Bíblia como única fonte doutrinária e a defesa da livre interpretação da mesma, ou seja, não preciso de um papa, não preciso de um padre vir em forma de latim para me explicar a Bíblia. Eu, cristão, né? Eu, temente a Deus, posso ler a Bíblia, agora traduzida para minha língua, né? Não só no latim, e fazer as minhas interpretações e a submissão à igreja, ao Estado. Ou seja, ele era contra a igreja, né, ser submissa ao Estado, né? Então, a submissão da igreja ali é uma questão que ele vai defender, perdão, ele vai defender que a igreja possa responder, possa obedecer ao Estado, ou seja, à nação, ou seja, ao país. Vamos continuar, né? Lutero, então, meu filho, ele vai lá, né? Manda ver ali, galera fala, nossa, o Lutero trouxe várias, né, ideias legais, e muita gente seguiu o Lutero. As consequências é que o Lutero, né, ou seja, né, ele falou tanta coisa que a igreja ficou muito brava com ele, né? Então, o Lutero foi expulso da Igreja Católica pelo Papa Leão X em 1521. Como também não quis se retratar ao imperador Carlos V da época, né, ele foi expulso do Sacro Império Romano Germânico, ou seja, ele foi expulso do seu país, ele foi expulso da Igreja Católica e ele foi pedir ajuda, abrigo, né, no palácio onde ele vai traduzir a Bíblia para o alemão, tá? Outro que, seguindo as ideias de Lutero, foi Calvino. Ele desenvolveu suas ideias religiosas, só que na Suíça. Enquanto Lutero estava lá na França, ele vai desenvolver aqui lá na Suíça. Segundo Calvino, as pessoas nasciam predestinadas à salvação, né? Podia-se reconhecer um predestinado pelas seguintes qualidades. Vamos ver? Seria uma pessoa muito trabalhadora, não ficaria gastando um monte de dinheiro, poupador e era um seguidor da Bíblia. Ao reconhecer as virtudes do trabalho, o lucro e a prosperidade material, teve um grande apoio de quem? Da burguesia, né? Gente, presta atenção. A Igreja Católica condenava, ou seja, era contra a usura. Que, professora? Sim, usura. O que é usura, professora? Vou até escrever aqui para você, ó. Ai, que bonito, Sil. S, Zu, aqui. Ai, gente, que letra bonita. Usura, gente, é o lucro.
Sim, ter lucro. A Igreja Católica dizia que nós não podíamos ser avarentos, soberbos, que inclusive está lá no meio de 7 pecados capitais, né? A gente não pode acumular dinheiro, porque isso é pecado, a gente tem que ser livre dos bens materiais e aquela coisa toda. Por isso que a gente tinha que doar sempre para a igreja. Mas o Calvino dizia o seguinte: olha, eu estava lendo a Bíblia, sabe? Quando eu traduzia a Bíblia também, e aí eu vi lá que tem uma frase que diz que o trabalho dignifica o homem, né? E que a riqueza desse homem é fruto do seu trabalho. Então, isso é sagrado. Se é escrito na Bíblia, por que a igreja vai condenar? Cara, eu vou seguir a Bíblia, né? Por isso que ele defendia o lucro e por isso que os burgueses, né, curtiram isso daí, porque a Igreja Católica condenava os burgueses, dizendo que eles estavam enriquecendo demais, que isso era pecado e blá blá blá, né? Já o John Calvino vai falar: não, cara, se você está ganhando dinheiro de forma honesta, se não for por jogo, se não for por meios errados de enganar as pessoas, se for por meio do seu trabalho, tá tudo certo. Toca o trabalho que você é uma pessoa, o que é que tem virtudes. E os fundamentos do calvinismo? Então, primeira coisa, o livro sagrado é a Bíblia e é a única fonte de fé. Parece bastante com Lutero, né? A salvação humana é pela fé em Deus. Então, quanto mais correto você seguir, quanto mais honesto você for, mais perto de Deus estará, né? Que é a predestinação. A Eucaristia e o batismo são formas de coisas sagradas, por isso que é sacramento. O rito religioso tinha que ser simples, né, na língua nacional, nada de muita firula, como era na Igreja Católica, cheio de coisa de ouro, e o Papa vestindo aquele chapéu, aquela coisa. Não, tem que ser simplesinho e acabou, clean, bem simples mesmo, né, para não mostrar ostentação, porque é todo mundo simples, não pode ficar gastando demais, lembra que ele falou lá? E ele influenciou bastante a Suíça, os Países Baixos, como a Holanda, a parte da França, que são os huguenotes, a Inglaterra, como os puritanos, e a Escócia, como os presbiterianos. Gente, vou dar um spoiler aqui, tá? Os Estados Unidos da América, sim, que está ali no norte, sabe, os Estados Unidos da América, ele foi colonizado pelos ingleses, e eram ingleses calvinistas, chamados de puritanos. Vocês vão aprender isso no 8º ano, já estou dando spoiler da matéria. E o anglicanismo? Pois é, foi o primeiro país a deixar o catolicismo e tornar-se protestante. E que país foi esse? A Inglaterra. Gente, o rei que aderiu ao calvinismo, fundando a sua igreja própria e se separando da igreja católica, foi Henrique VIII, esse tiozinho aqui, ó. Né? O Henrique VIII era rei da Inglaterra, ele fez a reforma anglicana, ele rompeu, se separou com a Igreja Católica, né? No documento aqui, ó, Ato de Supremacia, em 1534. Ele virou para a igreja e falou: Igreja Católica, não temos mais relações. Tchau, eu que mando tudo isso aqui. Para poder se separar e casar novamente. Sim, ele estava casado com a esposa dele, não tinha filhos homens, né? Aí ele queria se separar. Ele chegou na igreja e falou: Oi, queria me separar? A igreja falou: O que Deus uniu? O homem não separa, não pode se separar. Ele falou: Então, se eu não posso me separar da minha esposa, vou me separar da igreja. Tchau, igreja. E aí ele se separou da igreja e casou com outra esposa. A história dele não é muito legal, não, tá? Mas tudo bem. No entanto, sua real intenção era confiscar, tomar as terras e os bens da igreja para poder fortalecer a monarquia e consolidar o seu poder. Quando ele se separou da igreja católica, então, ele pegou todas as terras e todas as riquezas da igreja e aí ficou muito poderoso. E no anglicanismo, a igreja anglicana, o rei ou a rainha é o chefe da igreja. Nossa, professora. Pois é, partindo da ideia do calvinismo, do luteranismo, né? Se todo fiel ele é autônomo, ou seja, ele é livre para fazer a interpretação da Bíblia, ele não precisa de um papa, ele não precisa da igreja. Ele mesmo pode interpretar a Bíblia, interpretar a palavra de Deus, né? E por isso mesmo, ele mesmo pode caminhar sozinho sem ter a igreja. Por isso que o rei ou a rainha, né, é a autoridade da igreja também. Eu trouxe aqui uma curiosidade para vocês. Tá vendo essas 6 senhoras aqui? Foram as 6 esposas que o Henrique VIII, o rei da Inglaterra, que fundou o anglicanismo na Inglaterra, se casou. Sim, gente, ele se casou com várias mulheres aqui no caso, né? E desses casamentos, ele teve algumas filhas, né?
A primeira filha foi com a Catarina de Aragão, que foi a primeira esposa dele, né, que nasceu a Maria I, mas ele falou, não, eu quero um filho homem, eu quero um herdeiro, quero me separar, igreja, tchau, igreja, vou me separar aqui da minha esposa e de você também. Aí ele casou com a Ana Bolenha. A Ana Bolenha, com o casamento da Ana Bolenha e com ele, nasceu a Elizabeth I. Sim, a Rainha Elizabeth I, né? Essa senhora que tá viva ainda hoje não, tá? Calma, calma, calma. E aí ele falou, não, não, eu quero um filho, eu quero um homem, eu quero um menino para ser o meu herdeiro. Vou me separar da Ana Boleyn. Tchau, Ana Boleyn. Ele casou com algumas outras mulheres que também morreram de uma forma bem estranha, sabe? A história dele, depois eu faço um vídeo para vocês. E aí ele casou com a Joana Seymour, e aí sim, no seu casamento com a Joana Seymour, é que nasceu o Eduardo VI. E, gente, vocês querem saber a história do Eduardo VI? Depois eu te mando um vídeo. E aí vocês vão saber. Mas você viu como ele casou com várias mulheres, tudo em busca para ter um filho homem. E aí, minha gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês, tá? Neste caso aqui, que vocês estão vendo, né, é a história da Igreja Católica se separando da Inglaterra e fundando uma igreja nova, que é o anglicanismo. E o responsável foi esse senhor casamenteiro aí, Henrique VIII. Continuando, o fundamento do anglicanismo, quais são as regras, né? Mais uma vez, a Bíblia é o único livro sagrado, né? E a única fonte de fé. A salvação humana vem pela fé em Deus, simplesmente. Mais uma vez, a Eucaristia e o batismo, né? São sagrados. E o rito religioso também era conservado de forma católica. Tinha liturgia, igreja, hierarquia da igreja, sabe? Só que ele era o chefe. Então ele manteve algumas coisas da Igreja Católica, só que ele tirou o poder do Papa, compreendeu? O uso da língua nacional era o inglês e as áreas de influência, como, of course, é a Inglaterra, né? Bom, agora a gente viu a reforma, a gente viu o luteranismo, a gente viu o calvinismo, a gente viu o anglicanismo e agora nós vamos ver a resposta da Igreja Católica diante de toda essa reforma. Bom, a Igreja Católica resolveu. Você acha que ela ficou parada lá, só vendo as coisas acontecerem, os fiéis irem embora? Não, senhor. A Igreja Católica ela reagiu, ela respondeu, né, e fez uma reforma, uma contra-reforma, através do Concílio de Trento, entre 1545 a 1563. E no Concílio de Trento foi uma reunião de todos os líderes da Igreja Católica em busca da solução para impedir a expansão do protestantismo. Então, a Igreja Católica queria segurar o protestantismo. Falou, ei, vocês estão reformando tudo e eu não estou gostando disso, eu vou vir aqui e mostrar as minhas regras novamente. Bom, quais foram as principais medidas adotadas pela Contra-Reforma? Primeiro, a aprovação da Ordem dos Jesuítas, em 1540, foi criada por Inácio de Loyola. Eu não sei o que é jesuíta, professora. Jesuíta era um grupo de padres que iam para várias regiões, né, principalmente as regiões de colonização, para catequizar, ou seja, converter pessoas para o catolicismo. É aí que surgiu a catequese. E a reativação da Santa Inquisição, vocês já estudaram a Inquisição comigo, né? Então, sim, a Inquisição foi usada como uma forma de perseguir toda e qualquer pessoa que não seguia as regras da igreja, os dogmas da igreja, que é a regra, né, da igreja. Então, esses protestantes, muitas vezes, eram vistos como hereges, sim, muitos foram queimados, muitos foram perseguidos. E uma forma de não espalhar mais ainda o protestantismo, a Igreja Católica proibiu, fez uma lista de livros que estavam proibidos de serem lidos, né, que ficou conhecido como Index, essa lista de livros proibidos aos católicos, tá? Gente, muito obrigada por terem chegado até aqui e essa é a aula sobre reforma protestante e contra-reforma. Gente, saudades de vocês. Vou até abrir aqui e dar tchau. E um beijo.